Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão da segunda Comissão Disciplinar do TJD do Futsal do Paraná para referendamento do editado de situação de estimação por 50/2025. Inicialmente, vou fazer a leitura do ato número 9/2025, trata de recesso. O presidente do Tribunal de Justiça Esportiva do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente contido no Código Brasileiro de Justiça Esportiva, decreta, no dia 6 de novembro de 2025, quinta-feira, o expediente será até às 15 horas, e recesso no dia 7 de novembro de 2025, na sexta-feira, e, portanto, os prazos de quinta e sexta-feira estão suspensos. As atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira, dia 10 de novembro de 2025. Os dias de efeito suspensivo só serão apreciados, caso protocolizados, até às 14 horas do dia 6 de novembro de 2025. Então, feita a leitura do auto, como primeiro item da pauta de hoje, temos os autos 337 de 2025, Campeonato Paranaense, Rádio, sobre masculino, de relatoria do doutor Célio. Acredito que não há advogados? Não. Não. Em princípio, não há defesa nesses autos, então eu passo a palavra ao doutor Célio para o relatório. Obrigado, senhor presidente. Boa noite aos pares, e demais presentes em formato virtual. Trata-se do Campeonato Paranaense, categoria de base sub-8, jogo B22-25, onde participaram a partir da NB Futebol e Curitibanos, data local 27 de nove de 2025. A Procuradoria oferece denúncia contra o NB Futebol Clube, com assento nas condições do vestiário. Portanto, o relato cronometrista conta que a condição do vestiário de arbitragem era ruim, uma vez que não existia vestiário próprio para a equipe de arbitragem, sendo esta obrigada a utilizar o vestiário destinado à equipe visitante. O local não dispõe de banheiro privativo, chuveiro quente, mesas, cadeiras ou banco. Então, pouco de chave de acesso exclusivo, revelando total descumprimento das condições mínimas previstas em regulamento. Conforme o boletim oficial 2 de 2025, o regulamento específico da competição, artigo 30, parágrafo único, e o boletim oficial 14 de 2025, trata do regulamento geral da competição, são o artigo 31, terceiro, e o artigo 38, parágrafo 19, regimento geral de competições, e o artigo 40 também do mesmo regimento. E quem cumpria a equipe mandante é assegurar o vestiário adequado para a equipe de arbitragem, para não atender essas exigências, configura a infração. A respeito do regulamento, requer a ponderação dos termos do artigo 191 e 6º do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Oferece denúncia à procuradora Caolana Cidadã, faz prova, assume no jogo, o relatório do cronometrista. A denúncia foi recebida em 24/10, distribuída essa comissão disciplinar, portanto, intestiva, e afora desses documentos, juntada também a folha de antecedentes, que traz nada menos do que 1, 2, 3, 4, 5, são 6 anotações de penalidades, todas elas trazendo penalidades impostas nos termos desse mesmo artigo que a Procuradoria se assenta para cumprir a denúncia. Esse é o próximo, presidente. Muito obrigado, doutor Célio. Então, não havendo uma defesa instruída, nem pedido de provas, eu já passo a palavra à Procuradoria. Boa noite, doutora Tifa. Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ah, tá. Eu tenho um fone diferente, então eu fiquei em dúvida. Boa noite a todos, aos auditores, ao senhor presidente, à secretária Ana e aos demais presentes nesta sessão. A Procuradoria vai retirar os termos da denúncia nesse caso. Ok, obrigado, doutora Tifa. Então, eu dou a palavra ao doutor Célio, relator, para conferir o voto. Obrigado, senhor presidente. Me chama a atenção aqui o número, embora tenha aqui 7
7 já condenações, todas elas assentadas nesse mesmo artigo e inciso. A última dela acontece agora em julho, então eu não posso considerar aqui eventual abolição. Outra coisa que me chama a atenção é que nos próximos autos aqui, o 339, também trata da mesma equipe denunciada. No relatório da arbitragem também vai vir a mesma anotação de que as condições não foram corrigidas, entre tese e mês de intervalo entre uma partida e outra. Então, por esses fundamentos, eu entendo pela condenação, sim, pela recriação de conduta e pela negligência ao corrigir o acontecido. A equipe de arbitragem está usando o vestiário da equipe de interno. Eu pensei em conferir pela condenação de R$50 registrado, a ser pago em 7 dias, só para confirmar, você tem 250 por extrato, vai aplicar o minuto 2 para ficar 125, então, não. Já aplicado no minuto 2, então, em concreto. Então. Tá. Já aplicado no minuto 2. Em relação ao voto do relator de emergência, sem divergência. Sem divergência. Ok, eu também vou comprar uma coisa. Então, autos 337/2025, Campeonato Paranaense Base, Sub-8 masculino, a IPD denunciada, a ND Futebol Clube, fica condenada essa infração ao artigo 1913 da LGPD, a pena pecuniária de R$250 em concreto, já aplicado ao artigo 182, por unanimidade de votos. 250 em concreto, unanimidade. Pode ser o 338. O 338 e o 341. Ou inverter. Então, agora chamamos os autos 338/2025, Campeonato Paranaense Base Sub-8 masculino também. Esse de relator do Dr. Jader e com ele presente. Ele paga pelo Dr. Amir. Boa noite, Dr. Amir. Boa noite a todos, boa noite, novos auditores, Procuradoria. Ana, mais uma vez, obrigado pelo cordial apoio. Boa noite. Doutora Mia, há provas a serem produzidas, específicas, de alguma prova? Não, doutor, nada além do que está nos autos. Ok, doutora Tiffany, algo específico nos autos? Sem provas. Então, tá bom. Eu passo a palavra para o doutor, então. Boa noite, Jair. Muito obrigado pela palavra, senhor presidente. Boa noite a todos, aos novos auditores. Boa noite a todos os participantes, a procuradora, doutora Mir, Pedro, boa noite, secretário, doutora Ana. Pois bem, trata-se de campeonato paranaense, categoria de base sub-8, entre o Clube Paraná, Clube de Futsal, Vale Fértil, contra a equipe de São Joanes, disputada no dia 27 de setembro, em Curitiba, Paraná. Procuradoria de Justiça Desportiva e oferecer denúncia em face dos seguintes: Paraná Clube de Futsal, Vale Fértil, por, segundo o relato, súmula não manter condições ideais em quadra, em que, em termos da súmula, relato que, após o final da partida, torcedores do Paraná Clube não identificados e insatisfeitos com a não validação de um gol a favor de sua equipe usou a palavra como: seus vagabundos, ladrões, filhos da puta, tem que apanhar seus merdas. Vocês vão sair aqui, seus merdas. Relato ainda que um dos torcedores pegou em suas mãos uma lixeira e foi até próximo à rede para arremessá-la. Foi contido por outro torcedor. É o relato. Cumpre destacar que, embora o fato tenha ocorrido ao final da partida e não ser obrigatório que houvesse segurança no local, tais circunstâncias não afastam sua responsabilidade objetiva pelos atos praticados por seus torcedores. Ainda é importante ressaltar que o ato ocorreu em uma partida disputada pelo Campeonato Paranaense Sub-8, onde havia inúmeras crianças participando da ação desses torcedores, que sequer foram identificados pela IPD. Nesse sentido, o denunciado infringiu os artigos 213, inciso 1, e o artigo 191, inciso 3, do CBJD, pelo descumprimento do artigo 80, da linha B, do RGC, bem como ainda o artigo número 37, a linha F,
do regulamento específico das categorias de base, sub-6 ao sub-14, que atribui ao clube o dever de prevenir e coibir condutas que atentem contra a disciplina e ordem da partida, independente de culpa ou dolo, e ainda identificar sua torcida conforme o regulamento específico, pelo que requer a sua condenação. Diante de todo o exposto, requer o recebimento da presente denúncia, bem como a instalação do processo desportivo, citando e intimando todos os denunciados para a sessão de julgamento, na qual espera-se julgado procedente. Deixo de ler a súmula, pois já conheço os relatos. A denúncia foi recebida no dia 24 de agosto, portanto, 24/10, portanto, perfeitamente. 24 de outubro. 24 de outubro, portanto, perfeitamente tempestivo. A EPD possui duas anotações ainda em vigência, 3 para ser mais preciso, pelo artigo 211, multa de R$250 pela primeira comissão, artigo 213, multa de R$250 pela primeira comissão também, pela segunda comissão, pelo artigo 191, inciso 3º do CPD e 213 do mesmo dispositivo legal. Quem nos traz a denúncia é a multa procuradora Carolina Aparecida Ramos. Senhor presidente. Então, não havendo provas a serem produzidas, eu passo a palavra à Procuradoria Federativa. A Procuradoria reitera os termos da denúncia. Eu, Procuradoria Federativa, e o doutor Amir, realmente tem a palavra. Boa noite, nobres auditores, Procuradoria. Bom, apesar da batalha campal ou do gesto violentíssimo trazido aí nas páginas da denúncia, nós precisamos trazer um pouquinho de razoabilidade aos termos dessa denúncia, senhores. Primeiro que trata-se de um campeonato sub-8. Talvez de todos aqui eu seja o mais maluco por futebol, assista até campeonato amador, futsal, na Paraná Educativa, TV Governo do Estado, mas assim, nem eu sou maluco o suficiente de ver um campeonato sub-8. Certamente, quem vai é pai de atleta. Então, senhores, ali, a gente precisa começar desmistificando essa ideia de uma torcida violenta que estava ali, que cometeu desordens, que fez uma bagunça, porque nada disso ocorreu. Primeiro que as pessoas que ali estavam, certamente são pais de atletas. Lembrando que é um campeonato sub-8, não há como esses atletas irem sozinhos, e certamente as pessoas interessadas em assistirem este campeonato são os pais de atletas. Dito isso, preciso entender um pouco, e até peço auxílio dos senhores, mas a denúncia ela vem pautada na ausência de providência capaz de prevenir ou reprimir desordens em sua praça. E aí eu queria entender qual foi a desordem. Esse tribunal agora vai começar a punir também ofensa de torcedor que xinga o árbitro após o jogo? Num campeonato que nem obrigatoriedade de segurança tem? Então, assim, o que o clube deveria fazer para prevenir ou evitar que acontecesse uma suposta desordem? Qual é a conduta exigível de um clube num campeonato de futsal sub-8 que torne a pretensão punitiva da Procuradoria nula? Notem, foi após o jogo, como bem relatado na denúncia, não havia obrigatoriedade de segurança, são palavras de baixo calão, mas assim, não há desordem nenhuma, não há bagunça nenhuma, não houve violência nenhuma, não há coação à arbitragem, não há ambiente violento. É uma mera palavra de um pai nervoso xingando o juiz. E apesar de não ser louvável, esses pais certamente deveriam dar o exemplo aos seus filhos que ainda são crianças, é perfeitamente compreensível no ambiente do futebol. Como eu costumo dizer nas minhas sustentações, tanto aqui no futsal quanto no futebol de campo, infelizmente eu nunca vou vir aqui por um fato benéfico,
para que os senhores venham me dar parabéns, para que a Procuradoria venha me elogiar. Sempre que eu for chamado a estar aqui, vai ser por um fato minimamente chato. Agora, esse fato narrado aqui, com todo respeito ao trabalho da Procuradoria, com todo respeito ao dever punitivo que a Procuradoria tem, mas esse aqui não se sustenta. Primeiro, que não há desordem nenhuma. Segundo, não há nenhuma exigibilidade para o clube de prevenir ou reprimir qualquer questão. Não existe aqui um requisito. Nós não conseguimos aqui, se pararmos para debater, estabelecer requisitos objetivos que sejam exigíveis num campeonato sub-8 de futsal, senhores. Então, não há que se falar aqui no artigo 213. Ainda assim, caso fôssemos falar da possível lixeira que veio a ser tentada a ser jogada, ela já foi reprimida pelos próprios pais no local, que não deixaram que o pseudo-agressor, ou a pessoa que viria jogar essa lixeira, consumasse o fato. Então, assim, isso aqui é um ato preparatório, senhores. Se nem a nossa justiça comum, especializada no ambiente penal e criminal, pune atos preparatórios, porque nós aqui no TJD de futsal, em específico num caso envolvendo o campeonato sub-8, vamos punir de algo que não chegou a acontecer. Então, senhores, esse é um caso que eu não consigo pedir algo diferente da absolvição. Um dos artigos citados como regulamento específico é o artigo 37, que assim diz: dos clubes patrocinadores de fase, são responsabilidades dos clubes patrocinadores manter impecável a disciplina dentro e fora de quadra de jogo com seus atletas, dirigentes, segurança contratada, e aqui a gente já vê que não se amolda o caso específico, que não há obrigatoriedade de segurança, e torcida perfeitamente identificada. É preciso fazer um juízo de razoabilidade aqui de novo. O que é uma torcida identificada no campeonato sub-8? Eu preciso ter o nome de todo mundo que está lá? Certamente não. Agora, ela é tão bem identificada que a Procuradoria conseguiu dizer que é a torcida do Paraná. Então, o mínimo possível foi cumprido. Não há descumprimento aqui de regulamento. Não há, então, por que prosperar a denúncia no 191 que fala de descumprimento de regulamento. Portanto, senhores, neste caso, eu peço aos senhores a absolvição, tá? E dos dois artigos, e na pior das hipóteses, que seja aceito só o artigo 91 com a conversão em advertência. Dado que o fato talvez mais gravoso que fosse a lixeira, ele nem chegou a ser consumado. Então não há gravidade no fato. O parágrafo 1º do 91 fala de gravidade, e quando for caso de pequena gravidade, é passível de conversão em advertência. Nós estamos falando de um campeonato sub-8, senhores, em que não há nem obrigatoriedade de segurança, tá? Em que não houve nenhuma ocorrência de fato. Houve um xingamento de alguém que está fora, e a gente, infelizmente, não tem como mutar os nossos torcedores, não dá para pôr um durex na boca de todo mundo lá e evitar que falem alguma besteira no momento de raiva. E o fato da lixeira, ele nem chegou a ser consumado. Ele foi reprimido no próprio local pela própria torcida. Então, senhores, peço novamente a absolvição, e caso não seja o entendimento dos senhores, a conversão em advertência, e ainda sucessivamente, caso não seja o entendimento e os senhores optem pela punição, que seja aplicado o artigo 157 na modalidade tentada para redução à metade, e ainda o artigo 182, considerando tratar-se de um campeonato amador com entidades exclusivamente amadoras. Essa é a defesa, senhor presidente. Ok, obrigado, doutora. Então, eu vou falar agora da relatora para que refira o voto. Obrigado, senhor presidente. Parabéns ao doutor Amir pela nova defesa. De fato, eu vou ler os argumentos trazidos pelo doutor Amir na defesa, né? Vou absorver a NPD nas duas infrações, nos dois dispositivos que traz a denúncia, pelos fatos já trazidos pela própria defesa, né? Foi um desabafo da torcida, claro, né? Após o jogo, foi palavras de forma muito baixo calão, né? E o fato da cesta de lixo não ser arremessada, também isso tem que ser levado em consideração, né?
Então, eu voto pela absolvição da EPD nos dois dispositivos trazidos pela denúncia. Esse é o meu voto, senhor presidente. Já, doutor, já vai mais se há divergência. Sem divergência, presidente. Sem divergência, autos número 338, 2025, para análise base sobre o masculino. A EPD denunciada para o Clube do Futsal, vem denunciada por infração artigo 9, inciso 13 da RJD, fica absolvida por unanimidade de votos. Agora nós temos os autos 341, 2025, foi pedido também de referência pelo doutor Amir. Em relação aos autos 341, doutor, alguma prova foi exibida? De minha parte, não, doutor. Doutora Tiffany? Sem provas também. Então, já passo a palavra ao relator, doutor Daniel, para Boa tarde. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos meus pares, doutora Maria, doutora Tiffany, doutor Amir. Excelentíssimo Campeonato Táxi do Campeonato Paranaense, categoria de base, sub-8, jogo B2235, Paraná Clube Futsal, Vale Fértil, São Joséense, na data de 27 de nove de 2025, qual o doutor Procuradoria oferece denúncia em face do Paraná Clube por segundo relato em súmula, após o final da partida, torcedores do Paraná Clube não identificados e insatisfeitos com a não validação de um gol a favor da sua equipe, usaram palavras como seu vagabundo, ladrão, filhos da puta, apanhar, seu... Acho que é. Não, acho que é. É o 4, isso aí. Eu tô lendo a besteira. É o 341. Volta lá. Mas se quiser manter o resultado, eu não me oponho, doutor. Doutor, você quer arriscar, doutor? Vai que a gente... Vamos lá, desculpe. Campeonato Paranaense, categoria de base masculino, quinta fase, sub-14, B24 jogos, jogo B24-21, Paraná Clube versus AFA Figas, Araucária. Datado de 15/10, a Boa Procuradoria vem oferecendo denúncia em face do Paraná Clube Vale Fértil. Primeira infração, de acordo com o relatório de arbitragem, o Paraná Clube apresentou um computador bloqueado, na qual a tentativa de sanar o problema não tiveram resultados. O relatório de arbitragem traz relato que a súmula do jogo foi feita manualmente, pois a equipe mandante do Paraná Clube apresentou que o computador estava bloqueado e foi tentado sanar o problema, mas sem êxito. Relatório do cronometrista. Foram cedidos pela equipe mandante do computador, uma impressora, um ponto de internet, em perfeitas condições de uso da mesa de anotação, no mínimo uma hora antes da partida? Não foi disponibilizado o computador para a partida, o único computador que foi apresentado precisava de senha e não foi informado para a anotadora que precisava fazer uma súmula, não foi informado para a anotadora a senha e foi preciso fazer uma súmula de forma manual. A internet funcionou antes, durante ou após o término da partida, sem comprometer o trabalho da súmula eletrônica? Não tinha computador. Portanto, diante da irregularidade, conforme o boletim oficial número 2 de 2025, que trata do regulamento específico da competição, a qual rege o Campeonato Paranaense categoria de base sub-14, em seu artigo 15º, parágrafo 1º, letra G, de que a equipe deverá cumprir com um cargo e disponibilizar um computador com internet, impressora e um ponto de internet em perfeitas condições de uso, mesmo que providenciando o computador estava bloqueado e esse computador sem condições de uso, portanto, configura infração. Nesse sentido, a denúncia descumpriu o artigo 40 do regulamento específico, configurando infração no artigo 1, inciso 3º, pelo que requer a condenação. A segunda infração é que o vestiário da arbitragem, de acordo com o relatório da cronometrista, havia 3 chuveiros no vestiário da equipe, porém somente um com água quente e não foi disponibilizada a chave da porta do vestiário para a equipe de arbitragem. Portanto, configura infração. Há um chuveiro quente no vestiário da equipe de arbitragem? Sim, 3. Porém, um com água quente. Há chuveiros quentes? 3 chuveiros, porém, um com água quente. Foi disponibilizada a chave da porta do vestiário da equipe? Não. Nesse sentido,
Diante da irregularidade, conforme o boletim oficial 02 de 2025, o contrato do regulamento específico, no artigo 15º, a primeira letra a equipe deverá cumprir com o cargo disponibilizado, mas somente mesmo em condições de uso, portanto, mesmo que tenha um chuveiro, mas somente um chuveiro quente, a equipe não foi disponibilizada a chave, ou seja, não lhe era garantido outro acesso ao vestiário, configurando a infração. Portanto, a denúncia descumpriu o artigo 40 do regulamento específico e configurou a infração no artigo 193º do CBJD, com o qual requer sua condenação. Sim, requer, quanto à ausência de policiais, segurança e de ambulância, durante a realização da partida, segundo o relatório, não foi apresentado ofício de acordo com o artigo 37 do Tratado de Cedo, e não consta envio de recebimento pela autoridade policial, fato insuficiente para a manifestação que deixa a defesa de denúncia. O disposto requer recebimento, a instalação e que espera que seja julgada procedente à proteção coletiva. Quem assina é tratado de 29 de outubro, a doutora procuradora Edvane de Ventura. Deixa eu ler a súmula para a integral. Foi recebido em 29 de 10, portanto, é investido também. Fala da clube, tem alguns históricos, né, antecedentes. 14 de 10 de 25, não tem uma multa. Artigo 211. Pela comissão, 19 de 8 de 25, pela multa, também no artigo 213. Inciso terceiro. Artigo 213, inciso primeiro, tratado de 1 de 7 de 25. 2 de 10 de 24, segunda comissão, artigo 1, inciso terceiro. 2 de 10 não, 2 de 10 não são esses, senhor presidente. Estão aqui. Obrigado, doutor Daniel. Então, passa a palavra à Procuradoria. A doutora Procuradoria reitera os termos da denúncia. E passa a palavra à defesa, então, doutora Mira. Maravilha, nobres auditores, agradeço o relatório. Essa denúncia aqui, sim, um pouquinho mais arrazoada. Eu vou dividir minha fala em relação aos fatos, até para ficar um pouco mais tranquilo e organizado. Tá? Em relação ao primeiro fato, que é o computador ter sido entregue bloqueado, de fato, nós não temos prova suficiente aqui para contradizer o fato, então, cabe ao clube aqui, inicialmente, pedir desculpas pelo fato, ressaltar ali que no relatório do nobre auditor relator, foi dito que o clube tentou auxiliar na resolução, mas que não foi possível, certo? Dito isso, eu vou para a análise mais técnica da denúncia em relação ao primeiro fato, que vem pelo 191, inciso 3º, né? Então, deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento geral específico de competição. Embora seja um tipo formal, que não exija, uma consequência de dano ou algum resultado como consequência, mas sim o mero acontecimento dos fatos, senhores, é preciso entender que o nosso legislador, quando fez o código, apesar de se tratar de um artigo de tipo formal, ele traz no seu parágrafo 1º, que é facultado ao órgão judicante substituir a pena de multa pela de advertência se a infração for de pequena gravidade. Ou seja, o legislador deu um presente aos senhores auditores para entender quando é uma pequena, quando é uma média e quando é uma alta gravidade. Neste caso, senhores, novamente, apesar de ser um fato chato, ser um fato que não de costume, ou não como se atua hoje em dia, ele não tem gravidade nenhuma, tanto é que a súmula ela foi feita, ela só foi feita à mão. Na verdade, o que houve foi uma alteração de procedimento, o que se fazia no computador, e certamente é muito mais agradável para quem está fazendo, acabou sendo feito à mão, mas não houve prejuízo nenhum que aumentasse, que majorasse a gravidade desse fato. E, portanto, senhores, eu peço aos senhores a aplicação do parágrafo 1º e a conversão em advertência em relação a esse primeiro fato,
porque sim, ele ocorreu, é um tipo formal, está posto e está comprovado, ou não está descaracterizado, mas a gravidade dele é pequena. A súmula foi feita, a cronometrista e o relatório do árbitro não relata nenhum prejuízo na súmula, e sim que ela foi feita à mão porque o computador estava bloqueado. Então, sim, o tipo está configurado, mas a lesividade dele é muito baixa, e aí se amolda ao parágrafo 1º de pequena gravidade, em que o clube pode ser advertido. Lembrando que é um campeonato sub-14, também amador, também ainda numa fase, aí embora já caminhando para um profissional, mas ainda numa fase lúdica e numa fase que o nosso próprio código e a nossa própria doutrina jusdesportiva entende como ainda fase de formação. Então não há uma gravidade nenhuma do computador ter sido bloqueado e a súmula ter sido feita à mão. Já em relação ao segundo fato, senhores, eu tenho alguns apontamentos aqui para fazer uma reflexão. Primeiro, é entender quantas pessoas compunham a equipe de arbitragem. Eu tive o cuidado de olhar e são 4 pessoas. Então, um vestiário com 3 chuveiros, mesmo que um apenas tenha água quente, ele é suficiente para que 4 pessoas tomem banho. Se a gente pensar que cada pessoa vai demorar 15 minutos, 20 minutos, dá 1 hora e 20 para que a equipe inteira de arbitragem tomasse seu banho e estivesse apta. É um tempo, convenhamos, bem normal e bem irregular para que uma equipe inteira possa fazer a sua higiene ali pós-partida. O que eu não entendi é a questão da chave até agora. Porque, veja, essa chave, ela foi para que a pessoa trancasse o banheiro e tomasse banho? Ou essa chave não permitiu a entrada no vestiário? E aí, se ela não permitiu a entrada no vestiário, como é que se sabe que tem 3 chuveiros e um deles está quente? Qual que é a questão do amplo acesso que não foi permitido à equipe de arbitragem, narrado em súmula, sendo que a arbitragem conseguiu constatar a quantidade de chuveiros, inclusive a temperatura da água? Então, senhores, eu tomei o cuidado também de ler aqui, de trazer o artigo 15 do relatório específico de competições, que fala que os ginásios têm que estar em condições de uso: quadra, iluminação, segurança, vestiários com chuveiro quente, sala para árbitros e vestiários. Ele não fala em chave. Ele não fala que a arbitragem tem que ter a chave do vestiário, trancar, abrir. Se vai tomar banho um por vez, vai trancar. E aí, a hora que terminar, destranca, passa para o outro, fica com a chave. Então, assim, a denúncia inteira do segundo fato, ela é pautada na existência de chave. Mas aonde que o clube deveria dar a chave? Senhores, o primeiro processo de hoje foi a inexistência de um vestiário destinado à arbitragem. Nota que, nesse caso, existia um para arbitragem, um para a equipe visitante, um para a equipe mandante. Haviam 3 vestiários. Claro, infelizmente, os 3 não tinham água quente. De novo, chato, mas é do jogo. Havia um banheiro com chuveiro quente, havia condições de toda a equipe de arbitragem realizar sua higiene sem maiores transtornos, e o fato mais debatido pela Procuradoria na denúncia é a ausência de chave. E, em momento algum, o clube é obrigado a deixar a chave com a arbitragem. Portanto, senhores, em relação ao segundo fato aqui, eu não vejo infração nenhuma ao artigo, porque não há nenhum artigo, nem do código, nem do regulamento específico que obriguem o clube a dar a chave. E banheiro tinha, e chuveiro com água quente tinha. Então não há infração. Por isso eu peço aqui a absolvição no segundo fato, e aí, sucessivamente, caso não seja o entendimento, dada novamente, baixíssima lesividade do caso, havia chuveiro, havia condições de banho. De novo, se há algum medo de que alguém vai entrar ali enquanto as pessoas estão tomando banho, a equipe de arbitragem era composta por 4 pessoas, é um campeonato sub-14, então ninguém vai arrombar o vestiário com intenções escusas. Então, peço a conversão em advertência do parágrafo 1º, e aí as aplicações das benesses do 182 no que for possível. Ok, então, passa a palavra ao relator para prosseguir os votos. Pois bem, senhores.
embora eu entenda os argumentos do outro defensor, né? Mas eu entendo que na primeira fração, o fato tem que estar disponível. Computador, pessoa, internet, né? E o fato de estar disponível não é estar lá, é estar pronto para uso, né? Então, esse é o ponto. A denúncia veio no sentido de que tinha, mas não podia usar, né? Então, infelizmente, doutor, eu entendo suas argumentações, mas para nós é igual a gente estar com o outro na frente e não poder comer, né? Não vai satisfazer a nossa fome. Então, sendo assim, eu também entendo que é um campeonato de base, sub-14, eu entendo penalizar por esse fato, infração 1, uma multa de R$200, dadas as benesses do artigo 182, uma multa de R$100. Quanto ao segundo fato, a segunda infração, que é a do vestiário, chuveiro e tudo mais, nós já julgamos outros casos aqui, como não tinha nem do chuveiro, né? Trouxe o relatório de arbitragem, relatório da cronometrista e tudo mais, que estava pingando e tudo mais. Todo o fato de manutenção e tudo mais. No sentido aqui, existiam realmente 4 chuveiros, não falou da estrutura do vestiário, mas se não constou ali, existia estrutura cabível, né, para tomar banho, para ter o mínimo para a equipe de arbitragem ficar ali tranquilo. Então, dado ao fato, eu entendo em absolver a segunda infração. Esse é o meu voto, Chaco. Obrigado, doutor. A divergência em relação ao voto do relator? Sem divergência. Ele também incorporou o relatório, então, autos 341/2025, Campeonato Paranaense Base, Sub-14 masculino. É denunciado EPD Paraná Clube de Futsal por 2 infrações. Na primeira infração, ambas são pelo artigo 903. Na primeira infração, foi condenado a pena de R$200 no abstrato, resultando em R$100 em concreto com a aplicação do artigo 182. E na segunda infração, fica absolvido ambas as infrações por unanimidade de votos. Esse é o resultado do relatório. Senhores, aproveito para dar boa noite a todos. Foi meu último processo de hoje. Obrigado pela paciência e pela cordialidade. Um abraço. Agora, autos 339/2025, Campeonato Paranaense Base, sub-10, masculino, de relatoria do Dr. Célio. Não há defesa cadastrada nesses autos. Doutora Tiffany, não há produção de provas nesses autos, né? Tem provas. Ok, então passa a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Campeonato Paranaense Masculino, categoria de base, sub-10, jogo B, 2397, entre NB, Futebol Clube e Equipe Base Esportes, tá? Nível preço 1025, aqui em Curitiba. A denúncia vem fundada em dois apontamentos. Fato 1, ausência da execução do hino nacional e estadual. Em observância ao artigo 55 e regulamento específico da competição, é acordo com o artigo 191, terceiro do CDJ. Portanto, a própria denúncia já faz o print ali, dizendo que não é obrigatório a execução do hino. O fato 2 se refere à ausência das dimensões corretas da área do gol, descumprimento da regra 1 da lei do futsal, infração ao artigo 311 CBJD. E a denúncia vem nos seguintes termos: de acordo com o relatório do árbitro, informe que a área penal da quadra, onde foi realizada a partida, está com um comprimento de 7 metros, onde o correto é 6. Segundo a lei do jogo, regra 1 tem 4, onde se fala 2 linhas imaginárias de 6 metros de comprimento são traçadas do lado de fora da trave e perpendicularmente a linha de gol. Informa também que a partida transcorreu normalmente até o seu final. Ainda que a partida tenha transcorrido normalmente, diz a denúncia, até o seu término, verifique-se que a entidade de tática esportiva mandante deixou de assegurar que o local da partida estivesse em conformidade com as exigências técnicas e estruturais previstas nas regras oficiais. Denunciado, inclusive, acima do artigo 211
seguinte, tem certeza eu estou vendo isso. No caso do documento, relatório do comunista, relatório de partilha, fazendo esses acompanhantes da denúncia atrás. Denúncia recebida em 22/10, depois tirou portanto, e códice das folhas antecedentes, algumas condenações, mas nenhuma se referida ao artigo que é baseado a denúncia interna. A última delas, de 1 de 7 de 2025, mas, como eu acabei de falar, não traz nenhuma aquisição nesse sentido. Ok, obrigado. Observe, passa a palavra à Procuradoria. A Procuradoria reitera os termos da denúncia. Então, não havendo defesa, e sempre já devolvo a palavra no relator para que confira o voto. Obrigado, senhor presidente. Vou pedir bem a procuradora Tiffany. Eu entendo que minha conclusão aqui é no sentido de que a própria denúncia já diz, né, já ressalta a desnecessidade, né, da execução do hino para essa modalidade de campeonato. Então, é ideal, sim, que ele seja, né, ele seja executado, mas não existe uma obrigatoriedade. Então, eu não me sinto confortável em condenar por uma que efetivamente não está justificada, né? Então, nesse primeiro item, até porque, como foi falado, serviria de uma reprimenda. A advertência já foi feita na denúncia, então já tem ciência inequívoca de que seria importante, interessante que eu faça, mas se não quiser também, não deixei comentar. Quanto à ausência das dimensões, de fato, eu acolho isso, acolho o entendimento da Procuradoria, e assentado na denúncia dela, eu aplicaria, assim, uma penalidade que entendo, até considerando a folha de antecedentes, que nesse caso aqui não macula em nada, né? Ele gostaria de dando uma penalidade de 150 reais em concreto. Até antes de passar o voto, só pode ser dúvida. Ali, em relação à primeira, eu disse que não há necessidade da exibição, que a denúncia A própria denúncia assim não há necessidade. Primeira foi isso. Foi executado antes do início do partido nacional estadual? Não, mas não é um obrigatório. Entendi, porque o artigo que cita ali embaixo diz que é obrigatório, mas não é específico, não precisa dizer perfeito. Então, nesses termos, a gente vai ter a absorção da primeira denúncia e a correlação da segunda. A divergência em relação ao voto do Sim, senhor presidente, eu vou divergir. Na verdade, eu vou concordar com o que ele fala, né, que não sei o que. Divergir segundo fato. Por quê? O artigo 311 diz no sentido de deixar de manter o local que tem indicado para a realização do evento com a infraestrutura necessária a assegurar a plena garantia da ordem para a segurança da sua realização, né? Eu entendo que realmente poderia estar em uma medida um pouco menor, mas isso não implicou nenhum problema para a realização da partida. Foi constatado. Eu acho que realmente nós temos o papel aqui de talvez a federação comunicar ao clube, né, que pode ter uma medida diferente, mas nem penalizá-los, porque não causou, então, assim, não teve jogo por causa disso. Eu entendo que pode ser observado, talvez até advertir o clube, né, mas eu acho que não está, para mim, um pouco de mais. Eu vou divertir no sentido que eu vou advertir o clube de cada um.
Tá bom. Obrigado. Pois bem, a primeira infração, também vou ver, né? Quanto à segunda, o dispositivo não nos traz a possibilidade de transformar a multa em advertência, né? Como se o caso que o Dr. Daniel expôs, né? Apenas a multa de R$ 100 sem lugar. Apesar de fato, estar um pouco maior, né? Como traz a denúncia, eu acho assim que está maior para os dois times, né? Então não é só para um time, né? Então o jogo se não se desconfigura, né? No seu espetáculo por conta de metro mais e metro menos. Então eu vou absorver também acompanhar a divergência nesse sentido, mas claro que se houvesse no meio de avisar, né, avisados quanto a. Porque, apesar de não atrapalhar, consta, né, os números na. Então, assim, tem que ser. Tem que ser salvo, então, esse ponto, Tá, eu vou acompanhar também a divergência do Dr. Jader na absolvição, até porque no fundamento diferente. Eu acho que aqui houve um equívoco da denúncia no artigo imputado, no artigo 211, ele traz ali questões de infraestrutura para assegurar a segurança da realização. Então, aqui eu acredito que seria uma situação relacionada à arquibancada, algo nesse sentido. E, de fato, tem um erro aqui na metragem, ali, na questão das linhas, né? Que é um erro, mas eu acho que foi aplicado no artigo incorreto. Então, nesse caso, eu vou votar pela absolvição, né? No caso do voto por agravância da absolvição, só registrar que foi um outro fundamento ainda para acompanhar a fechada, mas o resultado final é o mesmo. Né? A gente teria que ter sido apontado no artigo específico, do regulamento que eu descumprido. Então, em relação aos autos 339, 2025, pela planície base, sub-10, mas escrito, a NB Futebol Clube é denunciada por duas infrações. Na primeira infração, artigo 191, inciso 3, letra D, fica absolvida por unanimidade de votos. Na segunda infração, artigo 211, letra D, fica absolvida por maioria de votos. Esse é o resultado que eu proponho. Então, por fim, agora, temos os autos 340, 2025, de relatoria do Dr. Java. Uma defesa cadastrada, não há pedido de exibição de provas, né, doutora Tia, em relação à procuradoria. Tem provas. Então, passo a palavra ao relator, para o Dr. Java, para o relatório. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do Campeonato Paranaense, masculino Série Prata, 2025. Jogo número SPM400, entre a IPD e o Viratão Futsal contra a DGG, município de Goiânia, realizado no dia 18 de outubro, em Viratã, Paraná. Procuradoria de Justiça Desportiva oferecer nova denúncia em face da IPD do Viratão Futsal pelas infrações a seguir expostas. De acordo com o relatório do árbitro, relata que a equipe mandante do Viratão Futsal realizou promoção de chute a gol com crianças durante o intervalo da partida. Conforme circular número 005/2025, tais eventos devem ser solicitados via ofício à Federação Paranaense de Futsal, com 48 horas de antecedência. Conforme que tal equipe não apresentou esse ofício da equipe de arbitragem e utilizou em torno de 12 minutos do intervalo para tal evento. Nesse sentido, o denunciado descumpriu a circular número 5/2025, uma vez que deixou de comunicar e de ter a autorização prévia da federação para a realização da atividade no intervalo da partida. Dessa forma, restou configurada a infração do artigo 191, inciso 3 do CBJP, razão pela qual requer-se a condenação da EPD, em virtude do descumprimento do regulamento e ato administrativo de entidade desportiva. Requerimentos. O exposto requer o recebimento da presente denúncia, bem como a instauração do processo desportivo, citando e intimando a espera que seja julgado procedente. Quem oferece a denúncia é a doutora Procuradora de Justiça do Administrativo Eduardo de Macedo,
A denúncia foi recebida no dia 29 de outubro do decorrente ano, portanto, perfeitamente tempestiva. A EPD possui uma infração, uma multa de R$ 300 pelo artigo 213, inciso 1º do CBJD, em junho, por esta segunda comissão. Esse é o relato, senhor presidente. Oi, a procuradora Tejada. Passa a palavra à procuradoria. A Procuradoria requer os termos da denúncia. Silêncio. Obrigado. Pegou a palavra para proferir o voto. Obrigado, senhor presidente. Bom, apesar a denúncia não nos traz o fato, se o fato ocorreu, não, gerou algum dano, né, algum prejuízo ao decorrer da partida, né. Contudo, de fato, existe, né, essa circular em que traz seu teor, que é a necessidade da informação, né, da equipe, ao aviso prévio de 48 horas. Então, essa circular, de fato, tem que ser cumprida, né? Então, apoio, sim, a denúncia, né? O teor da denúncia. E o artigo 191 traz a possibilidade de converter em advertência, e assim farei. Vou aplicar uma advertência, né? Justamente por esse fato, por não ter a informação de que houve um prejuízo, mas, de fato, tem que ser cumprida a circular. Então, esse é o meu voto, senhor presidente. Advertência, senhor presidente. Então, autos 340, 2025, Campeonato Paranaense, série bronze masculino. A IPD denunciada via campo de sal fica condenada com substituição da pena pecuniária por advertência por infração ao artigo 926 do CBJD por unanimidade de votos. Esse é o resultado do programa. Então, vencida a pauta de hoje, eu desejo uma boa noite a todos, boa noite, doutora Tiffany, e declaro encerrada a sessão de hoje.